Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta relevante que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro nos investimentos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos a análise técnica e de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, como de praxe, eu quero estar analisando o Bitcoin em os seus tempos gráficos maiores e menores para tentar entender as suas probabilidades nesse momento, analisar o sentimento do mercado, que é a ferramenta fundamental para ampliar o nosso horizonte, o nosso campo de visão nos investimentos. E eu também vou estar falando um pouco aí sobre análise macroeconômica e tentar entender o motivo da queda de ontem. Hoje já estamos com uma possível valorização e eu já tinha trazido alguns spoilers nas minhas redes sociais, Monetize Seu Dinheiro. Se você não me segue, segue lá, @monetize seu dinheiro underline. Eu já tinha trazido alguns spoilers ontem sobre o que de fato está acontecendo hoje. Lembre-se, não se trata de futurologia, não se trata de ser um guru da internet e adivinhar as movimentações do mercado, e sim as probabilidades, as possibilidades. Nós já havíamos trazido isso ontem lá no Instagram. Então eu faço esse convite para você. Se você não me segue, segue lá. Então, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise de hoje, que é o que interessa. Vamos lá, hoje eu vou querer estar começando aqui com vocês. Eu já vou começar já de fato falando sobre a macroeconomia. Vou falar um pouco sobre a macroeconomia, porque ontem teve algumas informações que acabou trazendo um certo pânico para o mercado, e eu quero estar falando um pouco sobre isso aqui de uma maneira rápida, sem tomar muito tempo, para tentar fazer um vídeo mais objetivo. Ontem nós tivemos uma notícia relevante para o mercado e para os investidores, né? O Banco do Japão discute nesse mês possível aumento dos juros, no caso, diz Ueda. Nesse caso, o que causou um certo pânico nas pessoas, e de antemão eu já acredito que é um pouco também desnecessário, um pouco alarmante, porém foi o que causou um certo estresse no curto e médio prazo ali nos investidores, porque basicamente o Japão, segundo essa matéria do exame foi do meio desse ano, eles têm aproximadamente 3,7 trilhões de investimentos externos, né? Segundo a matéria aqui, fala sobre Estados Unidos, sobre a Europa, e na verdade ele perdeu esse posto de o maior credor aí do mundo para a Alemanha recentemente. Mas fato é que o mercado começou a precificar que, se de fato os juros internos do Japão, que beiravam a zero, passar a ter alguns investimentos, alguns juros elevados, que compense para os grandes investidores, né, com um dinheiro muito alto, investir, em consequência disso, provavelmente esses 3,7 trilhões, parte desse dinheiro sairia desses ativos de risco, sairia dos ativos até mesmo convencionais externos e passariam a ser transferido para o Japão, uma economia interna deles. Então, isso poderia trazer queda para o mercado. Então, basicamente, o que estava sendo precificado era isso, por conta desse possível aumento de juros, né, e por se tratar do Japão, um dos maiores credores, né, de investimento fora do país nativo deles, mundial. Eles são praticamente, eles são o segundo colocado, eles têm 3,7 trilhões, atualmente eles perderam esse posto para a Alemanha, que está com 3,9 trilhões, enfim. Então, por conta dessas questões, acreditava-se que poderia sim ter uma queda no mercado e tal. Então, foi um conjunto de informações, saiu também, aí isso que confluiu para o Bitcoin. Bitcoin despenca, essa matéria do Invest, Bitcoin despenca com a falha dessa corretora, né, dessa DEX, essa corretora descentralizada, né, acredito que é DeFi. A conclusão ainda diz, e cautela antes da decisão de juros do Fed. Essa matéria realmente eu acho bem desnecessária, com todo respeito a quem editou, com todo respeito ao site Investing, que é um site gigante. Sinceramente, eu acredito que o Bitcoin não tem nada a ver o fato das pessoas estarem com cautela com a decisão do Fed de dezembro. Isso realmente eu acho totalmente desnecessário, porque quando você olha aqui o Polymarket, 90% das pessoas já estão precificando que haverá o corte. Então não existe mais uma cautela em cima disso. 91% das pessoas já estão acreditando que de fato vai ter esse corte. Então, agora sim, de fato, existe uma expectativa para janeiro? Provavelmente, porque em janeiro, ainda, se olharmos aqui no gráfico, em janeiro nós ainda temos a maior probabilidade, as pessoas ainda estão precificando que em janeiro pelo menos 28% das pessoas acredita que haverá o corte e 68% acredita que não. Então, existem mais pessoas negativas do que positivas. Porém, esse de dezembro já está precificado, já está no preço, haverá o corte de fato. Não existe essa cautela antes da decisão do Fed. Isso daqui é totalmente, sinceramente, na minha humilde opinião, não faz o menor sentido. Então, sinceramente, eu não acho que é isso também que causou a queda do Bitcoin, porque nesses momentos que começam a surgir muitas informações, começa a ter queda no mercado, sempre começa a surgir as informações para tentar justificar o motivo da queda. E o que eu trouxe já nas minhas redes sociais? Que a queda não estava sendo uma queda
semelhante à outra que tivemos há alguns dias atrás, que estávamos tendo, porque não estávamos tendo aumento de open interest. Isso eu vou mostrar agora na próxima parte do vídeo. Mas resumindo, a parte da macroeconomia, a parte das notícias que abalaram o mercado, basicamente foi isso, e eu especifiquei nas minhas redes sociais que, ao meu ver, isso era um ruído momentâneo. Se você não me segue, segue lá, você vai olhar, tá nos meus stories ainda, essa publicação. Se você ver, talvez esse vídeo hoje é dia 2/12, talvez se você ver esse vídeo aí até o final da tarde, você vai ver ainda que eu já tinha informado que existia uma boa probabilidade dessa queda que estava acontecendo ser causada por um ruído momentâneo. E é o que de fato está acontecendo, pelo menos até o momento agora, estamos tendo um movimento de valorização legal do Bitcoin, uma retomada interessante do preço. Fato é, precisamos sim acompanhar de perto o possível aumento de juros no Japão e entender como o mercado vai precificar isso, o que não quer dizer que 3,7 trilhões vai sair da economia mundial e vai ser voltada para o Japão. É uma coisa assim que chega a ser até bizarro acreditar que alguém faria isso, que seria possível um movimento totalmente orquestrado, sincronizado que fizesse isso. Então, sim, o Japão é o maior credor, tem bastante investimentos externos, mas eu não acho que é um motivo de pânico. Eu acho que, na verdade, isso é mais um motivo de ruído momentâneo e quando existem essas notícias e o mercado cai, eu vejo como oportunidade. Então, basicamente, se trata do medo e da euforia. Eu gosto de operar assim, por isso que eu sempre trago aqui que se você identificar esses dois sentimentos, você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro. E alinhado a tudo isso, eu consegui notar que o preço, ele estava tendo de fato sim uma queda, ele apresentava queda naquele momento, porém não estava tendo um aumento de open interest significativo. Quando nós olhamos o gráfico aqui diário de ontem, nós tivemos uma queda realmente ruim, saímos dos 90 mil, fomos até a região dos 84, só que aqui não tinha entrada de open interest. Nota que não teve open interest nessa região. A vela praticamente de open interest foi de queda. E não foi igual aos outros movimentos que nós estávamos tendo antes. Nota que quando o preço estava caindo nos últimos dias, a partir daqui do 11 de novembro, né? Ele veio caindo, caindo, caindo até encontrar fundo aqui na casa dos 80 mil dólares. Ele só teve queda de preço com aumento de open interest. E isso, sim, realmente é preocupante. Isso estava já me trazendo insight que o preço cairia mais. Fato é, ontem o preço teve uma queda significativa, mas não teve aumento de open interest. E por conta disso, quando eu consegui analisar isso na sua tendência fractal, no 1 hora, eu consegui enxergar a mesma coisa. Eu estava vendo, de fato, uma queda no preço. Nota que teve uma queda no preço, de fato, e estava continuando caindo, mas o Open Interest estava acompanhando, não estava tendo um aumento de Open Interest muito significativo. Então, agora, nesse exato momento, nós estamos sim tendo um aumento do preço e eu acho um movimento legal que também no tempo gráfico menor aqui numa hora, nós estamos tendo aumento de Open Interest. E voltamos a ter um aumento de preço dessas regiões aqui, que o preço caiu ontem para casa dos 84 mil dólares, ele voltou a subir e agora estamos tendo sim um aumento de Open Interest com um outro indicador também significativo, eu estou tendo queda no longs e short. Então, isso é muito bom. Agora nós estamos na região ali de 1,7 long para cada short. Isso também é bom. As pessoas estão começando a shortar mais o mercado. A única coisa que no curtíssimo prazo aqui já me apresenta uma certa, talvez, cansaço da movimentação é essa região que está totalmente sobrecomprada agora, né? Está um pouco sobrecomprada aqui numa hora, analisando talvez o 4 horas. 4 horas está também uma crescente, mas ainda está saudável. Ou seja, eu acredito sim que nós estamos em um movimento bonito, um movimento de confirmação e de alta, né, no curto prazo. E ontem, ao meu ver, foi só um movimento natural de pânico momentâneo, de ruído momentâneo. E todas as vezes que as pessoas operam com as falácias, operam utilizando as notícias para pautar a sua tese, a sua tática de investimento, na maioria das vezes essas pessoas falham. E para concluir aqui a análise do sentimento do mercado, eu consigo observar que estamos tendo, mais uma vez, o preço subindo e as sardinhas começando a vender. Eu já tinha trazido aqui no canal algumas vezes que nós precisávamos que a sardinha ficasse um pouco mais negativa, mais pessimista. E elas de fato estavam vendendo sim nas últimas horas, né? E estava num movimento legal, porém, na queda de ontem realmente não foi um movimento bonito, porque elas voltaram a comprar. Mas nota-se que hoje, quando o preço está voltando a subir, tendo um aumento, está sendo com as sardinhas vendendo. Essas ordens representam até 1K. Então, essas ordens de até 1K estão sendo executadas com venda e as grandes instituições e o movimento tímido está tentando voltar a comprar. Então, mais importante, ao meu ver ainda, que as grandes instituições voltem a comprar de fato, eu gosto desse movimento, que as sardinhas estejam vendendo, porque na grande maioria das vezes que elas estão vendendo, o preço tende a fazer o movimento contrário. A grande maioria das vezes que essas ordens até 1K acredita que encontrou um topo ou encontrou um fundo, o preço tende a fazer um movimento contrário do que elas acreditam. Então, por isso que eu quero ver um movimento mais extremo dessas ordens até 1K vendendo. E elas estavam comprando há muito tempo e agora elas estão começando a vender e esse é um movimento que me agrada. Eu quero ver um movimento mais extremo, eu quero ver elas vendendo mais, porque isso entrará assim numa confluência em que o preço irá buscar novas regiões ainda esse ano.
Então, para concluir, a análise de sentimento foi essa, macroeconomia eu falei no início, eu vou concluir agora com o price action. Não, eu vou falar, ainda tem uma análise que eu acho interessante que eu quero estar trazendo aqui, é o CoinGlass, é a zona de liquidação. Nota-se que quando eu pego na região aqui de um mês, eu consigo ver bastante região de liquidação na casa aqui dos 98 mil dólares até 100 mil dólares, mais ou menos. Essas regiões, a partir dos 97 mil dólares até as regiões dos 100 mil dólares, que é um suporte psicológico, é onde eu acredito que o preço encontrará as suas primeiras resistências nesse movimento de retomada que está tentando nos últimos dias, né? Aqui nos 94 já tem alguma coisinha, mas realmente eu acho mais significante essas regiões aqui, dos 98 até o 100K, mostra que existe um mapa de calor de liquidação aqui. Essas regiões tendem a atuar como ímãs magnéticos que puxam o preço até essas regiões, que é onde as pessoas seriam liquidadas, tem uma quantidade significativa aqui de liquidação se o preço voltar, que seria basicamente um short squeeze desse momento que estamos tendo queda nos últimos dias, né? Então seria um movimento short squeeze que o preço voltaria para liquidar a galera que entrou muito shortada, que ficou muito confiante na queda nesses últimos dias. Então é onde eu começaria a fazer algumas realizações de lucro desses trades que eu estou fazendo. Para quem me acompanha sabe que eu estou 50% exposto no mercado nesse exato momento, e eu começaria a fazer algumas realizações já nessa casa dos 98 mil dólares até a casa dos 100 mil dólares, dependendo de como o sentimento do mercado tivesse em um movimento de retração até essas regiões. Basicamente, o que eu iria estar analisando se estaríamos fazendo um pullback para mais quedas ou se de fato estaríamos revertendo a tendência. E para nós ter esse tipo de informação, nós precisamos de estar nessas regiões e analisar o preço nessas regiões. Então não se trata de eu adivinhar onde o preço vai estar, ou eu adivinhar, ou eu já ter uma estratégia pré-definida onde eu vou vender. Eu preciso analisar conforme a movimentação do preço. O preço é um organismo vivo, o mercado é um organismo vivo. Então, não posso eu aqui chegar e falar, no 100K eu vou vender, nos 110 eu vou vender. Não, eu preciso de, no 100K, analisar o mercado, analisar o sentimento, o pânico, a euforia e ver se faz sentido para mim eu realizar parte dos meus investimentos, se faz sentido eu continuar surfando a alta desde os fundos. Então, é isso. E o mais importante, não importa se o preço vai buscar a região dos 98 mil dólares, se ele vai buscar a região dos 110, o que é mais importante é eu saber o que eu vou fazer quando chegar nos 98, e se de fato não chegar nos 98 e ele começar a retrair, o que eu vou fazer se ele começar a vender? Porque se você tentar adivinhar para onde o preço vai, é a forma mais fácil de você fazer papel de bobo no mercado, você se frustrar, porque o mercado ele é soberano e ele não vai para onde a grande maioria das pessoas acreditam, ele ignora os seus traçados, as suas linhas, as suas tendências, Fibonacci, isso só aumenta as probabilidades. Porém, o mercado ele não existe uma regra, um procedimento padrão. Então, através dos indicadores, através do price action, nós minimizamos e nós trabalhamos com as probabilidades, possibilidades e estatísticas, e não de fato com certezas. E quem te vende uma certeza, certamente está te vendendo uma ilusão. E se você está procurando isso, certamente você também está no canal errado. Legal? Então, para continuar e para concluir, eu gosto de analisar o preço do Bitcoin. Eu estou já analisando há algum tempo gráfico de 3 meses, eu já tenho trazido aqui para vocês que o tempo gráfico de 3 meses nós ainda estamos numa tendência totalmente saudável e bonita. Buscamos regiões de retração da 0,618 aqui, perto dos 83 mil dólares, e foi exatamente ali que mostramos forças e o preço voltou a ter um certo respiro. Está tentando ter um certo respiro. Então, tem uma tendência mais macro, que é a de 3 meses, que analisa um ciclo mais forte, nós ainda estamos em uma tendência de alta, porém, existe um fato importante que eu gostaria de estar acompanhando e mostrando para você, é que todas as vezes, essa tendência que se iniciou em 2023, todas as vezes nenhuma vela no trimestral, nós perdemos o fundo anterior. Nota que aqui não foi perdido, aconteceu um falso rompimento, mas fechou acima. Aqui aconteceu a mesma coisa, ele fechou acima dessas regiões, e aqui nós precisaríamos sim, de até dezembro, fechar acima das regiões de 107 mil dólares, que nos mostraria que de fato nós ainda estamos em uma tendência extremamente forte no trimestral. Então, eu não costumo traçar somente uma Fibonacci ou somente um padrão gráfico e tomar decisões. Eu gosto de analisar retrações de Fibonacci, médias móveis, os indicadores de sentimento do mercado que eu já falei e, obviamente, esses padrões repetitivos. Então, com esse conjunto de informações, nós temos um panorama mais completo e nos ajuda a tomar
decisões no mercado. E por conta desse setup, eu consegui multiplicar o meu capital em mais de 4, 5 vezes, simplesmente focando nessa análise de sentimento do mercado e na análise técnica de uma forma sincronizada. E no longo desses anos eu tive excelentes resultados. Então, se você não conhece isso, eu recomendo que você se inscreva no canal, ative os sininhos de notificações e me acompanhe nessas análises diárias que eu posto aqui, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito nos investimentos de vocês. E eu peço que vocês considerem a curtir o vídeo, dar um like, ajuda demais para mim, para vocês não custa nada e para mim ajuda muito. O canal está começando agora e eu ficaria extremamente feliz se tivesse um feedback também nos comentários aí, o que vocês estão achando e o que eu posso melhorar e o que está a contento, legal? Então vamos concluir a análise. No mensal, nós entramos em uma maior probabilidade de uma formação de um topo descendente. Eu já havia trazido aqui que para fecharmos um mensal saudável, o preço precisaria de fechar acima das regiões de 94 mil dólares e não fechamos essas regiões. Nós fechamos o mensal na casa dos 90 mil dólares. O que seria ideal é que fechasse pelo menos em 94, então nós fechamos ali pelo menos 3 a 4% abaixo do esperado, né? 4% abaixo do esperado. Isso é relevante? De fato é. Porque quanto mais o preço corrige, quanto mais ele cai nessas regiões, maior aumenta-se a probabilidade da formação de um topo descendente para ter novas quedas, que seria algo semelhante como ombro, cabeça e ombro. Seria uma reversão do padrão do mensal, e isso nos traria, assim, a entrada do bear market. Porém, como eu já acabei de trazer para vocês aqui, não se trata sobre certezas, não se trata sobre uma previsão, uma futurologia, se trata, de fato, de probabilidades. Então, digamos que nós agora entramos em uma maior probabilidade. Isso não quer dizer que é um fato que acontecerá, e muito pelo contrário, podemos sim formar um falso rompimento para essas regiões e voltar o preço a subir, que seria um movimento de corte, de liquidação da grande maioria dos apostadores de alta do mercado, e é o que de fato muitas das vezes o mercado faz, ele busca liquidez embaixo e posteriormente ele busca liquidez acima ou vice-versa. Então, fato é, estamos sim em tempos gráficos menores, todos em tendência de baixa praticamente, e os tempos gráficos mais significativos, como o mensal e o semanal, já estamos em uma maior probabilidade da formação de um topo descendente para ter mais quedas. Então precisamos estar acompanhando isso, precisamos sim, embora o trimestral, como eu já trouxe para vocês aqui, ele ainda está bonito, ele ainda está saudável, porém precisamos que ainda até o final desse mês feche acima dos 107 mil dólares, na minha visão seria o ideal. Se analisarmos a linha de raciocínio da teoria de Dow, seria extremamente ruim se começássemos a perder esse último fundo do trimestral, porque o trimestral ele tem um peso muito forte em uma tendência. Então, porém, ainda temos esse restante desse mês e, de fato, sim, podemos estar aguardando uma possível recuperação e esse movimento ter sido apenas um movimento de limpa do mercado e nós teríamos um início de ano, quem sabe, com umas valorizações boas e pudesse trazer, sim, novas altas para o Bitcoin. Principalmente se nós conseguirmos fechar o dezembro acima das regiões dos 107 mil dólares. No semanal, nós perdemos esse padrão que vínhamos desde de 2023, e quando nós perde esse padrão, de fato, nós entramos em uma maior probabilidade também de vir buscar essas regiões aqui na casa dos 75 mil dólares. Eu havia trazido, assim, essa possibilidade aqui, e o preço, ao contrário do que muitos acreditavam, existia sim essa possibilidade, porém, até então, o preço está se segurando de uma maneira louvável acima dessas regiões, né? E não veio de fato buscar, e ele acabou encontrando força nessas regiões aqui dos 80 mil dólares, que foi onde ele buscou. Então, o que seria mais importante nesse momento? No curto prazo, precisaríamos que o preço voltasse no mínimo, começar a ser trabalhado nessas regiões a partir das médias de 200 período de uma hora. Eu já tenho trazido isso aqui, que precisamos demonstrar força para estar acima das médias de 200 período de uma hora e no 4 horas, para começar a acreditar em uma possível reversão, num possível movimento de retomada do preço. Então, uma hora estava bem acima, porém, após esse pânico, ao meu ver, momentâneo, perdeu. Tinha formado sim um pivô de alta acima, e por conta desse pânico, momentâneo, ao meu ver, perdeu, e agora está tentando retomar nesses momentos. Então, primeira coisa, precisamos da confirmação de um pivô de alta acima dessas médias, aqui que fica próximo da casa dos 90 mil dólares. Posterior a isso, nós começaríamos a analisar a próxima região de resistência, como eu já trouxe no CoinGlass, as regiões de maior resistência, ao meu ver, começa já a casa aqui dos 96 mil dólares até a região dos 97 mil dólares. Basicamente, para mim, a partir dos 96 mil dólares já vai começar a entrar em níveis de resistência por conta dessas médias de 200 período, que nos mostram sim a saúde do preço, o quanto o preço está saudável. Quando eu olho aqui no tempo gráfico,
de 4 horas, nota-se que desde o Twitter do Trump, que ocorreu em dia 10 de outubro, todas as tentativas de romper essas médias nesse período foram frustradas. Então, eu acredito que aqui, a começar a encontrar os seus primeiros pontos de resistência. Eu consigo encontrar, sim, uma confluência quando eu traço uma linha de Fibonacci, como eu tenho dito. Eu sempre gosto de analisar mais de um indicador e mais de um padrão. Então, quando nós analisamos essa retração da Fibonacci desde a última queda, quando perdemos esse fundo aqui no diário, formamos um topo e um fundo, perdemos o fundo, ou seja, um pivô de baixa no diário. Quando formamos um pivô de baixa no diário e abaixo das médias de 200 período, isso representa quedas fortes para o preço. E foi o que de fato aconteceu. Eu já havia adiantado essa possibilidade também aqui no canal. Quando nós analisamos essa retração de Fibonacci, para começarmos a acreditar numa possível reversão de toda essa queda, de todo esse pivô de baixa, precisaríamos de pelo menos um pivô de alta acima das médias daqui dessa região de 97 mil dólares, que aí eu consigo encontrar confluência com essas regiões da retração de Fibonacci também, junto com as médias de 200 período, no 4 horas. Então, aqui eu já acho que vai encontrar uma resistência mais significativa. No curtíssimo prazo, a região dos 94 já vai apresentar, sim, uma certa resistência, mas, ao meu ver, as regiões mais complicadas vão começar a partir dos 96 mil dólares, 97 mil dólares, que entra em confluência com essa retração de Fibonacci e com as médias de 200 período. Se, de fato, nós tivermos forças de permanecer acima, nós podemos, sim, reverter toda essa queda aqui, e um pivô de alta acima dos 97 mil dólares nos dá força para ir retestar as regiões aqui das médias de 200 período do diário, que é a mais importante de todas essas que eu citei, que aí já fica na casa dos 110 mil dólares, que entraria em confluência com essas regiões que eu já havia trazido, que no CoinGlass apresenta bastante liquidez para o preço ser buscado. Existem um alto índice de pessoas shortando desde esse último movimento de queda e aconteceria um movimento de short squeeze caso o preço voltasse para essas regiões. Então, como eu trouxe nos meus stories ontem, como eu já venho trazendo nas minhas análises, o mais importante, o preço ele tem que demonstrar força nessas regiões que ele está enfrentando agora, próximo das regiões de 90 mil dólares. Ele precisa sim de formar um pivô de alta acima dessas regiões para confirmar sim a tentativa, né, de um pullback pelo menos, um reteste dessas médias de 200 período no 4 horas, essas médias de 200 período no diário, e aí sim eu volto a ficar mais confiante se o preço conseguir se manter acima dessas regiões. E caso ao contrário, nós só estaríamos formando uma bandeira de baixa, né? Porque se nós pegamos o movimento desde esse movimento daqui, desse pullback até as médias e essa correção até os 80 mil dólares, nota que nesse momento nós só estamos formando uma bandeira de baixa num tempo gráfico maior do diário. Então o preço, nesse exato momento, ele precisa mostrar força, ficar acima dessas médias de 200 período no 1 hora e no 4 horas nessas regiões aqui, que aí sim ele corrigiria, aí ele teria estancado todo esse movimento de queda, um pivô de alta acima dessas regiões aqui, ele estaria assim corrigindo, estancando toda essa queda e nos traria a possibilidade de um reteste dessas regiões, que ao meu ver é a região mais importante para o ciclo. Se o preço conseguir voltar para essas regiões dos 110 mil dólares, formar um pivô de alta acima das médias 200 período no diário, nós voltamos com força para novas tentativas de alta ainda, de buscar novos topos históricos ainda, quem sabe no início do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. Então, basicamente, o que eu gostaria de trazer para vocês é isso, essa análise do preço. Eu trouxe, eu sei que foi um conteúdo um pouco longo, um pouco complexo, mas se você não entendeu, eu peço que você deixe nos comentários ou até sugestões da forma que eu posso estar criando os próximos vídeos para tentar facilitar para vocês aí, para ficar um pouco mais claro e auxiliar aí nos investimentos. Eu particularmente já estou exposto, eu particularmente volto a comprar se o preço perder as regiões de 80 mil dólares, buscar a casa dos 70 mil dólares com os indicadores de sentimento me favorecendo, eu volto a comprar e basicamente se o preço começar a subir e buscar essas regiões que eu já tenho trazido há alguns dias aqui, região de 98 até 100k, eu analiso o sentimento e volto a pensar em fazer vendas pontuais, realizações de lucros desses trades que eu estou fazendo, dessa exposição que eu estou fazendo no mercado nessas últimas quedas. Eu estou exposto pelo menos 50% do meu capital em Bitcoin, Ethereum e Solana, e voltando para essas regiões eu volto a cogitar fazer algumas realizações de lucros, dependendo de como estiver o sentimento do mercado. Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não gostaram, eu peço que vocês deixem, sim, nos comentários suas dúvidas, as suas sugestões, as suas críticas, e se você gostou, já deixa um like aí que vai ajudar demais a gente aqui. Então, a gente se vê numa próxima análise. Fui!